Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherci Júnior, Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 22, Ensaio Teórico das Curas Instantâneas, na última parte que eu dividi esse texto, em parte 5. Essa teoria pode assim resumir-se quando o mal exige a reparação de órgãos alterados. Necessariamente, a cura é lenta e requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Para simplificar a questão, não consideramos senão os dois pontos extremos. No entanto, entre os dois há nuances infinitas. Isto é, uma multidão de casos em que as duas causas existem simultaneamente em diferentes graus e com mais ou menos preponderância de cada uma, em que por consequência é necessário ao mesmo tempo expulsar e reparar. Conforme aquela das duas causas que predomina, a cura é mais ou menos lenta, se for a do mau fluido. Após a expulsão é necessária a reparação. Se for a desordem orgânica, após a reparação, é necessária a expulsão. A cura só é completa após a destruição das duas causas. É o caso mais comum, eis porque os tratamentos terapêuticos muitas vezes necessitam ser completados por tratamento fluídico e vice-versa. Eis também porque as curas instantâneas que ocorrem nos casos em que a predominância fluídica é, por assim dizer, exclusiva, jamais poderão tornar-se um meio curativo universal. Elas não são, consequentemente, as chamadas a suplantar nem a medicina, nem a homeopatia, nem o magnetismo ordinário. A cura instantânea, radical e definitiva pode ser considerada como um caso excepcional, visto que é raro. Primeiro, que a expulsão do mau fluido seja completa no primeiro golpe. Segundo, que a causa fluídica não seja acompanhada de alguma alteração orgânica, o que obriga, num caso como no outro, a voltar a ele várias vezes. Enfim, não podendo os maus fluidos provir senão de maus espíritos, sua introdução na economia se liga muitas vezes à obsessão. Daí resulta que, para obter a cura, é preciso tratar ao mesmo tempo o doente e o espírito obsessor. Essas considerações mostram quantas coisas há de se levar em conta no tratamento das moléstias e quanto ainda resta a aprender a tal respeito. Além disso, elas vêm confirmar um fato capital que ressalta da obra A Gênese, que é a aliança do Espiritismo e a ciência. O Espiritismo marcha no mesmo terreno que a ciência, até os limites da matéria tangível. Mas, ao passo que a ciência se detém nesse ponto, o Espiritismo continua seu caminho e prossegue suas investigações nos fenômenos da natureza, com o auxílio dos elementos que colhe no mundo extramaterial. Só aí está a solução das dificuldades contra as quais se choca com a ciência. Nota: a pessoa cujo pedido motivou essa explicação está no caso das doenças de causa complexa. Seu organismo está profundamente alterado, ao mesmo tempo que saturado dos mais perniciosos fluidos, que a tornam incurável apenas pela terapêutica ordinária. Uma magnetização violenta e muito enérgica apenas produziria uma superexcitação momentânea logo em seguida de maior prostração, ativando o trabalho da decomposição. Ser-lhe-ia necessário uma magnetização suave, continuada por muito tempo, um fluido reparador penetrante, e não um fluido que abala. Mas nada repara. Ela é, consequentemente, inacessível à cura instantânea. Então, aqui ele está terminando de explicar essa questão, que a cura instantânea não é algo fácil, que ocorre com todo mundo, depende que cada caso é um caso, depende do espírito que está acompanhando aquela pessoa também,
que muitas das vezes não é só uma questão de fluido que a pessoa acumula no seu perispírito, no seu físico, que são obras criadas pela sua própria mente ou pelo seu próprio sentimento, mas também através desses pensamentos e sentimentos negativos, ele atrai espíritos negativos que acabam ficando ali obsediando. Às vezes até mesmo existe uma simbiose, sabe? Aquele encontro de um espírito com outro na matéria, aonde existe a subjugação, onde o seu espírito perde o controle do seu corpo e quem manda no teu corpo, quem manda no teu espírito, na verdade é essa influência espiritual de obsessor. Então, quando se chega a um grau máximo de obsessão, que é a subjugação, o tratamento não vai ser só no seu espírito, não vai ser só no seu físico, como também tem que ser tratado o obsessor. E isso não se faz uma única vez. O processo de cura vai ficar muito mais complicado. Não dá para um amigo espiritual chegar lá e falar para o espírito obsessor, ele é um santo, então sai daqui, que ele é bom. E o obsessor já vai acreditar e já vai embora. Às vezes é um obsessor de milênios, de várias encarnações, que o ódio já está ali corroendo ele por muitas e muitas encarnações. Então é um tratamento devagar, lento, aonde vai se desligando aos poucos desse espírito, dessas influências desse espírito, dessa magnetização, desses fluidos negativos que já foram gerados no corpo e no espírito do assistido. Eu lembro que teve um tratamento dentro do grupo que eu estava trabalhando de médiums, chegou um rapaz aonde o dirigente do trabalho falou assim, gente, eu não vejo, Patrícia não vê, né? Patrícia só sente. E eu sentia, lógico, o homem vestido todo de preto, né? Assim, franzido, né? A gente via que fisicamente ele já estava muito negativo. E aí a gente começa a sentir aquelas energias em volta dele. Eu só sinto, não vejo. E aí a comunicação que veio a respeito daquele rapaz foi justamente numa data que o meu amigo que trabalhava junto, ele tinha desencarnado e falaram para mim, Patrícia, senta, né, no lugar do Fernando hoje. Não que a gente tenha que ter lugares fixos, mas o Fernando tinha sempre uma cadeirinha cativa, e eu também tinha a minha, né? A gente fala que é onde a gente faz o xixi do cachorro, a gente vai lá e torna a fazer no mesmo lugar. Então a gente tinha nossas cadeiras cativas. E aí me pediram para sentar no lugar do Fernando. Eu falei assim, olha, eu gosto do meu lugarzinho, que é perto da janela e tal. Aí, não, Patrícia, só hoje, só para poder fechar o círculo, né? A gente trabalhava em torno de 14 médiuns naquela época. Aí eu fui sentar nesse local. E foi a minha primeira experiência de psicofonia, eu nunca tinha tido. Até então, sempre psicografia, trabalho com a corrente franciscana, então são espíritos assim, não muito elevados, mas são mais elevados do que eu e que vêm sempre com aquelas mensagenzinhas boas para fortificar a pessoa, para incentivar, né, para motivar a pessoa. Então eu estou acostumada a mandar mensagenzinhas boas, confortantes. E aí a psicofonia, que era uma experiência até então que eu nunca tinha tido, e veio um espírito pesado que estava com aquele rapaz. E aí o espírito queria dizer que queria matar, que queria o mal, tal, e a psicofonia, você perde os sentidos em alguns momentos. Pelo menos para quem não era regrado, como eu ainda não era, né? E veio aqueles recados assim, né, um pouco pesados. Eu passei alguns recados ali que eu não queria passar e foi, né? Para mim, Patrícia, é ruim porque eu não estou acostumada com isso e era um espírito vingativo que estava com aquele rapaz. E por que ele estava tão para baixo? Devido às suas influências do próprio pensamento e sentimento, do seu vício físico através do uso de drogas e ainda para gravar. Com todos esses movimentos de energia negativa, ele atraiu os espíritos de outras vivências que não gostavam dele, que já tinham sofrido com ele e que desejavam vingar dele. E ele estava passando um momento assim, que ele queria sair daquilo, não tinha forças para aquela situação. E o que fez ele ir buscar ajuda numa casa espírita foi que o filho dele, pequenininho, estava subindo numa cadeira para subir até a geladeira. Graças a Deus ele não ia alcançar porque era pequenininho, mas ele estava subindo numa cadeira com a intenção de ver o que o pai pegava em cima da geladeira. E o que estava em cima da geladeira era droga.
quando ele viu o filho dele querendo fazer o que ele estava fazendo e que aquilo ia matar o próprio filho que ele tanto amava, aí foi onde ele foi buscar ajuda. Ele não foi buscar ajuda por ele foi porque ele não queria mais ser aquele exemplo ao filho dele. O filho é que fez ele querer se transformar, porque ele não desejava o mesmo fim para aquele filho. Então aquela centelha de desejo de transformação estava dentro dele, porém tudo em volta conspirava para que aquele rapaz não fosse curado. E aqueles obsessores que estavam com ele, que não eram um só, já tinham ligado junto a, eu não sei se o nome certo é hipófise, pode ser que eu fale besteira aqui, mas tem uma glândula, né, que nós temos, que é a glândula vital. Eu não tenho certeza se é essa, eu não estudei para falar corretamente para vocês, mas eu acho que é hipófise, se eu não me engano. E aí tinham alguns aparelhos que eram fluídicos, que é do campo espiritual, porém plasmados já perto dessa glândula vital que nós temos no nosso físico. Eles já estavam atuando no físico desse rapaz. Para vocês verem o tamanho da subjugação, já não era só a questão espiritual, como também atuando no físico desse rapaz. E esses pontinhos de chips que eles têm, que eles sabem muito bem manipular, porque são espíritos inteligentes, só não tem uma moral grande, mas tem uma inteligência gigante, né? Eles criaram formas de colocar esses chipzinhos nessas glândulas desse rapaz. E que para nós espíritas, médiums, tirar aqueles chips era um desafio muito grande. Como retirar aqueles chips sem atuar naquela glândula vital? Já pensou se você tira um chip e causa algum dano naquela glândula? E aí o rapaz podia morrer ali na frente da gente? Então era um trabalho assim extremo, de muito tenso para cada um de nós. Eu, como sou São Tomé e não via, né, não conseguia sentir a tal ponto, eu não fiquei tão assustada pelas ocorrências, né, que foram contando o que estava sendo feito com o rapaz ali naquele momento. Mas pelo recado que eu transmiti, eu já imaginava que o negócio era muito sério. Aí quando terminou todo o trabalho, o nosso coordenador falou para ele: olha, rapaz, você vai ter que voltar várias vezes, várias semanas, pra gente, cada vez que você vier aqui, a gente tentar tirar um chip. E segundo o nosso coordenador, ele estava lotado de chip no corpo daquele rapaz, dentro do seu lado perispiritual já, né? Aí agora há pouco tempo eu fui trabalhar num trabalho de apometria, e eu vi que as pessoas deitadas em maca, trabalhada pelos médiuns, pelos seus fluidos, tal, também agiam dessa forma. Só que a gente ainda eu não me enquadrei muito ao trabalho. Eu ia para psicografar, então eu não via os detalhes daquele trabalho, mas eu percebia através da movimentação fluídica de cada médium que também é feito dentro da apometria esse tipo de trabalho, de você ir retirando no perispírito da pessoa alguns fluidos densos, pesados, que estão interferindo inclusive no corpo físico da pessoa, mas não é possível fazer uma vez só. Não adianta ir lá, eu quero ficar bom e ficar bom na hora, porque grande parte é isso que o texto disse. Não é uma questão só de eu pensei negativo, então eu fiquei doente, então vamos lá, tira o pensamento negativo que eu já vou ficar bom. Não é isso. Se fosse simples assim, estava ótimo. A questão é que os seus pensamentos negativos, seus sentimentos negativos criam fluidos que são plasmados no seu perispírito e que não é de uma encarnação, já vem de várias. Então é aquele lixinho que vai se acumulando e que tem que... Alguns espíritos superiores, devido à mudança de comportamento, de pensamento, aprendizado daquele ser, eles conseguem expulsar esses fluidos, né? A pessoa foi o cão chupando manga, mas agora ela está disposta a fazer só coisa boa. Então, daqui por diante, ela não está mais fazendo coisa ruim. Só está aquele fluido parado nela, causando doença física, doença mental, doença emocional. Então, os espíritos abnegados, eles olham para aquilo e falam, mas ela mudou, não tem mais necessidade dela ficar doente. Então, vamos lá limpar, fazer uma limpeza. Não tem espírito obsessor em volta dela, porque ela está bem, ela está equilibrada. O problema que ela tem é coisas que ela fez no passado e não de agora. Agora ela está legal. Então, é chegado o momento de tirar. Então, existe a expulsão daquelas coisas ruins no corpo, no físico daquela pessoa. É o trabalho de cura instantânea. Mas porque não existem esses obsessores e porque ela não está mais acumulando coisas negativas na vida dela.
Ela não está colaborando para esse crescimento de lixinho. Pelo contrário, ela parou. Agora tem uns que oscilam, né? Melhora, faz uma coisa certa, faz duas erradas, faz duas certas, faz uma errada. Esses que vão oscilando, tem hora que eles estão acompanhados por obsessores, tem hora que eles não estão acompanhados. Porque não é assim, eu estou acompanhada com um obsessor e vou ficar acompanhada pro resto da vida. Se eu mudo a estação de um rádio, eu paro de ouvir aquela música que eu estava ouvindo, eu vou ouvir outra. A nossa energização é assim, se eu tiver uma energia boa, tudo vai ser bom em volta. Eu posso ter sido horrível, eu posso ter feito coisas horríveis, mas para isso que existe o perdão, para isso que existe a superação, e a gente supera. É mudança, mudança do que ouve, mudança do que fala, mudança do que vê, mudança do que faz. Essas coisas vão gerando também mudanças no nosso espírito, no nosso perispírito, na companhia espiritual. Tudo vai depender, para se ter uma cura, principalmente de nós.